O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Fala galera, eu sou o Kleber Júnior. Eu sou a Tatiane Leão. E nós somos do Clube dos Recreadores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Ciência do Brincar, onde tu aprende um pouco mais sobre os conteúdos relacionados ao brincar para melhorar a sua prática como recreador, como educador, como professor, para ter um trabalho de excelência. Esse é um espaço onde a gente fala de brincadeira de um jeito bem sério. O quanto é importante brincar em todas as idades. Muito bem, Tatiane, esse é o nosso podcast. A gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar sobre algumas descobertas científicas que foram feitas com auxílio de alguns animaizinhos que talvez deixem alguém assustado em casa. Pois é, a gente fica pensando às vezes que o brincar ele está muito próximo da nossa vida. A gente brinca por meio da nossa prática, a gente vê pessoas brincando e isso acaba empiricamente a gente acreditando que tem determinados benefícios, porque a gente vê isso. Mas será que realmente tem benefícios? É para isso que a ciência está aí, para descobrir o que a gente acha que é uma verdade. Vamos falar então sobre os benefícios cognitivos da brincadeira. Quais efeitos talvez esses benefícios causam no nosso cérebro para uma aprendizagem? A gente sabe que o nosso cérebro é uma grande central do conhecimento. Tudo que a gente aprende fica ali armazenado para que a gente possa usar. Ele também vai filtrando esses conhecimentos. Como que a brincadeira ela pode alterar o que está lá dentro do nosso cérebro e o nosso próprio cérebro? Bom, e a ciência, ela apoia muitas das coisas que falam sobre brincadeira relacionado a isso. Então, a gente sabe que o comportamento lúdico, ele parece ter efeitos positivos no cérebro. E a gente vai discutir agora um pouquinho sobre isso e também o quanto o lúdico vai interferir na aprendizagem da criança. Na verdade, brincar pode ser crucial e fundamental para esse aprendizado. Então vamos falar um pouquinho sobre um artigo muito legal, um artigo americano que fala sobre os experimentos com animais. E que a brincadeira ela melhora a memória e ela estimula o crescimento do córtex cerebral. Quais são esses animaizinhos, Tati, que a gente não gosta de ter em casa que foi feita a pesquisa? Bom, eles são bem famosos no meio científico, são os ratinhos. Então, em 1964, cientistas publicaram um artigo muito empolgante sobre o crescimento dos cérebros dos ratos. O que eles fizeram foi o seguinte, foi um experimento bem marcante. Eles colocaram alguns ratos em um confinamento bem entediante, sem nenhum estímulo, bem solitário. E, em compensação, eles colocaram outros ratinhos em uma verdadeira colônia de férias. Então, tinham vários brinquedos emocionantes para os outros ratinhos brincarem. E olha que legal, quando esses pesquisadores eles examinaram o cérebro desses ratos, eles descobriram que os ratos enriquecidos, eles tinham ótimos córtex cerebrais, mais espessos do que os ratos empobrecidos. E o interessante é que essa pesquisa foi lá em 1964. Aqueles ratos que estavam brincando, eles tiveram um enriquecimento muito maior nesse experimento que foi feito. E aí tiveram pesquisas que vieram depois disso, depois de 1964, que elas confirmaram esses resultados. Então, ratos que foram criados em ambientes estimulantes tinham cérebros maiores. Kleber, e qual grupo de ratos você acha que era mais feliz? É bem provável que era aquele grupo de ratos que estavam brincando. Então, com certeza, além das melhorias fisiológicas dos ratos com o crescimento do cérebro e aprendendo mais, eles também eram mais felizes que os outros ratinhos isolados e entediados. E não só isso, esses ratos eles eram também mais espertos. Eles eram capazes de encontrar o seu caminho através de um labirinto de forma mais rápida, por conta de ser mais espertos. Esse é um experimento bem comum para avaliar o aprendizado em ratos, né? Eles fazem um labirinto, aí eles colocam o ratinho nesse labirinto
e ele tem que conseguir achar a saída, achar o queijinho. Quem nunca viu um experimento parecido com esse? E, consequentemente, o que eles descobriram é que esses ratos bem estimulados, eles eram mais inteligentes. Fruto dessa inteligência é também do crescimento desse córtex cerebral. E aí a gente faz aquela pergunta. Eu sou uma pessoa que fico me perguntando bastante. A gente tem vários estudos que fazem com animais. Recentemente eu li um estudo que fala sobre a questão das moscas. E eles pensam que o que acontece nas moscas, por meio do estudo, pode ser reproduzido por seres humanos. E essa questão também é em ratos. Pô, mas isso está acontecendo em ratos. O que isso tem a ver com seres humanos? Será que funciona isso em seres humanos? Será que esses benefícios de brincar se estendem a nós, os seres humanos? Mas, assim, por considerações éticas, impede de realizar esse tipo de experimento semelhante com crianças, né? Não tem como a gente fazer isso com as crianças. Mas parece provável que os cérebros dos seres humanos respondam ao jogo e à exploração de maneiras semelhantes. Olha que legal! Como você disse, a gente não vai poder pegar uma criança, colocar ela num ambiente sem qualquer estímulo, sem qualquer brincadeira, pegar outra criança e colocar em um outro ambiente super estimulado. Porém, a gente pode não conseguir controlar o ambiente num experimento com humanos, como a gente consegue controlar um ambiente no experimento com animais. Porém, eu acredito que as crianças, a gente discutiu sobre isso quando a gente falou no outro podcast sobre os affordings, e as crianças que têm mais possibilidades de exploração, elas acabam se desenvolvendo melhor. Agora eu tenho uma pergunta, já que você gosta tanto de perguntas, Kleber. Será que a realidade que a gente está vivendo hoje, onde as crianças assistem muita TV, jogam videogame, celular, ainda mais nesse período onde a gente está gravando, que existe o isolamento social, então as crianças elas não podem ir no parquinho, não podem descer na piscina do prédio, não podem encontrar com colegas de escola. Você acredita, então, que esse momento que a gente está passando pode, de certa forma, dificultar o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, ou elas vão desenvolver outras habilidades de acordo com a adaptação ao novo ambiente? A realidade ao qual a gente está vivendo hoje, Tati, é algo bem atual e super recente. Então, obviamente e cientificamente, para que eu te responda isso, é necessário que a gente faça uma pesquisa. E essa pesquisa, ela tenha alguns anos para a gente poder realmente saber se houve benefícios ou não. Mas pelo que a gente tem visto, se pensar nas tecnologias, elas têm sim os seus prós e têm sim os seus contras. Se a gente pensar nos outros tipos de atividades que não envolvem a tecnologia, também tem os seus prós e também tem os seus contras. Acontece que esse momento, por meio da televisão, dos jogos de videogame, do YouTube e de outras ferramentas tecnológicas, as crianças aprendam outras coisas que nós, na nossa época, a gente não teria aprendido. E não dá pra gente, não precisa ir muito longe. Para eu ler livros quando eu estava na faculdade, era simplesmente eu ter que ir na biblioteca e lá eu ler os livros. E eu leria unicamente e especificamente os livros que estavam na biblioteca. Hoje, com o processo da tecnologia, existe uma cauda longa ao qual a gente consegue entrar num Google, que é uma rede de pesquisa, ou no YouTube, que também é uma rede de pesquisa, e pesquisar coisas que a gente jamais imaginaria que existisse. Então nós temos uns ganhos e nós temos algumas perdas. Por exemplo, motoramente falando, estando ali no YouTube, no celular, no videogame, no videogame sedentário, aquele que só a gente utiliza o controle, não aquele videogame de movimento corporal que a gente joga com o corpo, que é o PlayStation Move, Nintendo Wii ou Xbox com o Kinect. Não sendo esses videogames, a gente perde a questão motora ampla do correr, do pular, das questões de movimentação de corrida, velocidade, explosão, mas a gente trabalha outras questões, que são as questões mais cognitivas, se estiver jogando um jogo de raciocínio, de estratégia, de charada. Então vai ter sempre um benefício e um malefício, e só com pesquisas daqui a alguns anos para saber realmente essa situação. Isso que eu compartilhei com você em forma de pergunta é algo que me preocupa de diversas formas.
como mãe, como recreadora e como professora. Como que as crianças vão reagir. Então, há pouco tempo atrás, a gente podia sair, caminhar, andar de bicicleta, levar no parquinho, e hoje essas atividades elas foram drasticamente reduzidas. Mas você falando sobre os jogos de videogame, me fez lembrar de uma situação com os meus alunos. A gente está trabalhando de maneira online, cada um na sua casa, através dos Meets. A gente está trabalhando sobre os jogos cooperativos. E eu pedi para eles alguns exemplos de jogos cooperativos e eles não conseguiam me trazer nenhum exemplo de um prático. Então eu falei para eles, mostrei a definição dos jogos e eu disse que esses jogos, a cooperatividade, ela pode acontecer também através dos jogos online. Então eles começaram a me trazer diversos jogos que eles jogam online juntos com outras pessoas e que de certa forma eles têm a cooperatividade nesses jogos. Olha que legal. Então, é o mesmo aprendizado que eles teriam na prática, eles conseguem ter, de certa forma, pelo menos uma parte do aprendizado, eles conseguem ter também através dos jogos online. Então, como a gente visualiza, tanto na escola como na recreação, ou em qualquer outro lugar, ao qual a gente, por meio de uma brincadeira, as crianças aprendem algo, a gente viu por meio de uma pesquisa lá de 1964, que é atual, porque as pesquisas que vieram depois continuam corroborando sobre isso, fala que sim, a gente consegue aprender por meio da brincadeira. Se tu não lembra de nada do que a gente falou, uma frase para ficar marcada é: brincar é aprender. Então, se quiser aprender mais sobre brincadeira, como ensinar, aonde buscar, acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/Clube dos Recreadores. Lá tem várias e várias atividades. Tem uma que a Tati está gravando. Qual que são, Tati, as que tu está gravando? 365 atividades. Então, é uma atividade para cada dia do ano. Não vai faltar atividade para fazer na recreação. E também nós temos um Instagram, @sourecreador. Lá tem várias dicas de tudo que está rolando na área da recreação. E se quiser entrar no nosso canal do Telegram, é Recreador de Sucesso. No canal do Telegram a gente posta conteúdos todas as sextas-feiras. E se tiver alguma novidade, posta em outro dia. E lá também tem conteúdo em PDF para baixar. Se quiser baixar alguma coisa legal, está só lá no canal do Telegram. Galera, obrigado por esse podcast Ciência do Brincar. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a teoria, sobre a ciência da brincadeira. Tchau, gente. Muito obrigada e até o próximo.